A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês nesse dia de hoje. E hoje é sexta-feira. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Sextou, meus irmãos. Graças a Deus, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para estar expressando a bondade do nosso Criador. E pode ter certeza, meus irmãos, que nós temos muitos, mas muitos motivos para poder estar na presença de Deus. Colocamos a nossa cabeça no travesseiro, deitamos, dormimos e o Senhor ali, Ele nos sustentou, nos guardando e nos livrando e nos protegendo. Por isso, estamos aqui sempre quando Deus permite, de segunda a sexta-feira, meditando na palavra de Deus, orando para que o Senhor abençoe todos nós, todos vocês que estão aí do outro lado da tela. Você que me acompanha pelo o telefone, celular, aparelho, pelo fone de ouvido, você que acompanha pela televisão, que Deus abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E é guerreando, lutando, que nós iremos vencer. A nossa vitória, a nossa conquista, ela não está nem no começo, nem no meio, mas sim no fim. Aleluia, para o Senhor nos garantir a nossa vitória. Então, nós estaremos meditando no texto sagrado, Evangelho de João, no seu capítulo 3, iremos ler algum versículo da palavra de Deus, para que a palavra do Senhor, ela possa ficar guardada dentro do meu, do seu, do nosso coração. Então eu peço aos irmãos que continuem aí se inscrevendo no nosso canal, curtindo, ative as notificações da plataforma do YouTube, para que nós possamos crescer. Então compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva. Você que ainda não se inscreveu, compartilhe esse vídeo, esse momento de palavra de Deus com o irmão Oséias, e pede para eles, indica a eles esse canal para que eles possam também se inscrever em nome de Jesus. E eu tenho certeza que a bênção é garantida pelo nosso Deus. Ouça aí um louvor abençoado em nome do Senhor Jesus. Senhor, é bem assim. Às vezes em meio à noite perdemos o sono, mas não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando para orar. Mais uma vez perdi o sono. Louvado seja Deus. E então me levantei, e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, que vai dizer o encontro de Jesus
com Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote, um dos fariseus que ali estava representando o Senhor ao povo de Israel. Que a presença do Senhor possa nos conduzir nesta palavra através do teu Santo Espírito. Que diz assim, meus irmãos, o texto sagrado. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Palavra do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui, como o título já fala, né? O encontro de Jesus com Nicodemos. Como lemos, Nicodemos era um representante de Deus, né? Era um representante de Deus, seguia os mandamentos, a lei, os mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Agora, esse Nicodemos, ele conhece um pouco da palavra de Deus. Ele conhece as Escrituras. Mas a partir do momento que Jesus, ele entra no cenário, o foco começa a aparecer nele, no Filho de Deus, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, os homens em si, eles não poderiam fazer nada pelo povo de Israel, né? De tempos em tempos, o povo se reunia, ia para o templo, apresentar os seus sacrifícios com animais. Então, quando Jesus entra no cenário, ele muda a história, ele muda o pensamento, ele muda as ideias das que as pessoas tinham, porque agora ele está em uma missão enviada pelo próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. E em uma noite dessa, ele aparece e vai ao encontro do Senhor. E ali, ele começa a fazer algumas perguntas para o Senhor, dizendo: Senhor, esses sinais que o Senhor realiza, esses milagres miraculosos que o Senhor faz acontecer, se Deus não tiver com ele, nada acontece. E o Senhor faz milagres, é porque Deus está na sua vida. Eu reconheço que o Senhor é contigo. E ali o Senhor começa a instruir que ele precisa nascer de novo, ele precisa nascer do Espírito, e ele fica meio confuso. Como é nascer de novo? Será que eu teria que entrar no ventre da minha mãe para nascer? Ele começa a dialogar, começa a conversar com o Senhor. E de Jesus, ele fala assim: não, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. Você precisa crer que Deus enviou o Messias. Olha o privilégio, meus irmãos, que esses homens, né, que seguiam à risca ali os mandamentos do Senhor, dado por Moisés, quando agora Deus envia o Filho de Deus, falando da grandeza, falando das coisas do Senhor, eles colocam em dúvida, né? Não que Nicodemos colocou as palavras do Senhor em dúvida, mas os demais que tinha. Tanto que lá em outras passagens, os fariseus procuravam, né, matar Jesus, porque eles achavam que Jesus veio para acabar com o reinado deles. Era tudo política, né? Envolvia política, o pessoal, eles queriam poder financeiro, né? Então, mas o Senhor Jesus falou assim: Nicodemos, se hoje eu falo com você das coisas terrenas, imagina se eu começar a falar das coisas celestiais,
do meu Deus, do meu Pai. Porque Deus, irmão, Deus ele enviou o seu primogênito, o teu único filho, para que morresse pelos meus pecados, morresse pelos seus pecados, pelas nossas transgressões. O Senhor amou o mundo. Ele falou assim, ó, eu amo vocês demais e não quero que vocês pereçam. Não quero perder vocês para o diabo. Então eu vou enviar que ele pisará na cabeça da serpente. Ele esmagará o seu adversário. Louvado seja Deus. E ganhamos o Senhor Jesus como nosso amigo, como nosso Salvador, o nosso Redentor. O que seríamos de nós, irmãos, se não fosse a pessoa do nosso Jesus, do nosso Cristo, do nosso Salvador? E por isso devemos adorar, devemos reconhecer que só Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Ele diz aqui que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio do Senhor. Ou seja, Deus, meus irmãos, quando Ele chama cada um de nós, é Ele que vai se responsabilizar para que o milagre aconteça na tua vida. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, falando que Jesus Ele salva, falando que Jesus Ele cura, que Jesus Ele liberta, que Ele transforma. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história e Ele pode mudar a tua história também. Ele pode mudar a tua vida. Louvado seja Deus. Então você que está procurando o ministério, você que não tem raiz, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ei, o dia é hoje. Deus está te dando uma nova chance para você retornar à casa do Pai. Lembra da passagem do filho pródigo? Ele pediu toda a riqueza, todos os seus bens, a sua parte. E ele disse assim, eu vou pegar tudo isso e vou multiplicar, triplicar, quadruplicar. Ele pega, o pai dá para ele vai, torra tudo, gasta tudo que o pai deu. Em algum momento, o arrependimento bateu. Aí era tarde, porque ele já não tinha mais. Ele até diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Talvez ele me aceite como um dos teus servos. O servo do Senhor, do meu pai, eles comem e alimentam melhor do que eu, porque eles estavam comendo bolotas de porco. Meus irmãos, e quantas pessoas estão comendo bolotas de porcos, comendo lavagem? O porco, meus irmãos, entenda, o porco, você dá um banho nele aqui, você banha ele, lava ele, joga água nele, banha ele, o que ele faz? Você dá um banho no porco agora, meus irmãos, você banhou ele, né? É banhar ele aqui, ele corre para onde? Ele corre para a lama, ele corre para o chiqueiro, ele vai se enrolar, ele vai, entendeu? Tá no automático dele. Ele toma banho aqui, mas se você solta ele corre lá. E assim tem pessoas. As pessoas recebem as promessas de Deus, recebem a bênção do Senhor, o milagre de Deus, só recebe e corre para o mundo. Você tem que receber a bênção do Senhor e permanecer
na presença de Deus. Não é receber a bênção do Senhor e correr lá, não. O filho pródigo, ele recebeu a bênção do pai e ó, perna que te quero. Não foi assim? Ele pediu a sua herança, recebeu a sua bênção e ó, caiu fora. Aí quando as coisas pioraram lá, o que ele fez? Ele voltou. Então, meus irmãos, tá doendo, tá gemendo, tá na luta, tá na prova, tá na angústia. Permaneça na presença de Deus. Não faz como muitos, receber a bênção do Senhor e depois correr, sair fora. Em algum momento você vai retornar, você vai voltar. Mas se você se encaixou nessa palavra, se você se colocou no lugar desta pessoa que estava na casa do Senhor, recebeu o milagre, recebeu a cura, o milagre, e aí saiu, não saia. Se você estava com esse pensamento, não saia. Permaneça na presença de Deus. Não se preocupe em agradar os homens. Maldito o homem que confia no outro. Não se preocupe em agradar o homem, o seu líder, o seu pastor, o obreiro. Não. Se preocupem em agradar o nosso Deus. Se você se preocupar, estar na presença de Deus, glorificando o Senhor, adorando a Deus, pode ter certeza que Deus vai ao teu encontro. Ontem a nossa irmã Jéssica, ela trouxe uma palavra, Filipenses 4, 8 ao 9. E ela falou ali sobre que nós possamos ter um pensamento de paz. Pensar coisas positivas, pensar coisas que vai fazer o nosso bem. Se você imaginar e ficar pensando coisas más ali, as coisas más serão atraídas por você, pelos seus pensamentos. E quando você pensa coisas más, você acaba elaborando um plano de maldade, seja lá para o bem, seja para a maldade. Você acha que está fazendo pelo bem. Entendeu? Mas se você tiver o foco, pensamento de paz. O meu dia começou, eu acordei, eu dormi a noite toda, saí para trabalhar, meu dia vai ser especial, meu dia vai ser bom, Senhor me ajuda, vai ser assim e Deus vai abençoar o seu dia. Ei, esteja na presença de Deus e tenha pensamentos de paz no dia de hoje. O encontro de Jesus com Nicodemos foi aproveitável, porque ele ouviu a voz do Senhor. Ele reconheceu que os milagres que Jesus fazia não poderia ser de ninguém, a não ser de Deus que estava com ele. E eu creio que o Senhor quer estar com você nessa sexta-feira de hoje. Você que vai assistir esse vídeo, essa palavra, ouvir pela manhã, à tarde, à noite, não importa o horário. O importante é que você está sendo abençoado nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar e clamar o nosso Criador. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero louvar e bendizer, ó Deus, o teu santo nome. Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, abençoando, meu Pai, a tua igreja. Senhor, que todos nós possamos ter um pensamento de paz, que todos nós possamos pensar positivo, determinar que o nosso Deus, Ele é fiel. Cremos no poder da tua palavra e da oração. Eu oro pelos meus irmãos de perto, de longe. Senhor Jesus, aqueles que estão nos hospitais,
Aqueles, meu Pai, que estão na UTI, tentando respirar por um aparelho, porque está com dificuldade. O Senhor é poderoso para vir visitar estas pessoas. Eu oro pela minha esposa, pela minha sogra Ana, pela vida dos meus filhos. Senhor, toma a Jéssica, o Kaique, toma a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, meus sobrinhos. Deus abençoe o pastor Dorival, a saúde dele, Senhor. Deus abençoe a vida da nossa pastora Solange, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o pastor Adual, nossa irmã Joana, meu primo Dan. Dan, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, tá bom? Você mora aqui no coração do primão, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa irmã Angélica, lá na Bahia, em nome de Jesus. Fred, Tamires, Helena, Vinícius, Lipinho, que Deus abençoe a tua vida. Marcos, Neres, em Porto Seguro, na Bahia, meus cunhados na Bahia, em nome de Jesus. Pastor Osmilton, pastor Gilson, pastor Ramires, que Deus abençoe o pastor Luiz, hoje e sempre. Pastor Francisco, pastor Daniel, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Alex, que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe o pastor Batista, missionário Elano, toda a igreja pentecostal dependente de Cristo. Meus irmãos, que o Pai Celestial visite a tua vida, a tua família, a tua casa e abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nossa irmã Thalita, hoje e sempre. Estevão, a Helena, Rony, que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus, Tata. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus. Esse foi mais um momento de oração na presença do Senhor. Abra as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos. Digam amém. Que Cristo Jesus os abençoe. Medita no texto da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, do seu versículo 1 ao versículo 21, e que o Espírito Santo de Deus, ele continue ministrando nos vossos corações. Leia a palavra de Deus, meus irmãos. Leia a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo, divulgue para que outras pessoas possam ser abençoadas no nome de Jesus Cristo. E vamos se inscrever, meus irmãos. Vamos se inscrever no canal em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo meditando na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sexta-feira de vocês. Um ótimo final de semana para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Fique na presença de Deus hoje e sempre. Deus tem pressa em te usar. Grande Deus, aleluia, Jesus.